escritor aos Hebreus vai nos trazer aqui 4 designações de Cristo nessa epístola. 4 designações. Eu me atrevo a colocar mais uma, 5, que está lá em Hebreus capítulo 12. Vou falar sobre elas e vocês vão me entender. A primeira está aqui, no capítulo 6, versículo 20. Então vamos, nessa parte final, nos deter aqui em Hebreus. Então abra aí sua Bíblia, Hebreus capítulo 6, versículo 20. Veja bem, a segunda parte desse capítulo 6 é que introduz esse assunto. E você vai ver que ele vai dizer assim, nos versículos finais aqui, o versículo 19 e 20 está assim, a qual temos, ele está falando da esperança viva, a esperança posta, esperança, aquilo que eu acabei de falar, então não carece mais de exposição sobre isso. Esperança viva, esperança posta, diante de nós. E diz que nós temos que agarrar. Aqui tem o mesmo sentido, conservar, agarrar a esperança posta diante de nós. Ele vai dizer que essa esperança é como uma âncora em nossa alma, segura e firme, que penetra o interior do véu. É outra forma de dizer, o lugar santíssimo da presença de Deus. Aí ele diz, onde Jesus como precursor, essa é a palavra. Jesus como precursor entrou por nós. E quando ele entrou por nós, ele foi feito para sempre sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos entender aqui essa palavra precursor. Porque essa palavra, ela não é uma palavra qualquer. É uma palavra que define para nós o coração da fé cristã. Essa palavra, precursor. Porque é aquele que vai à frente, chamado antigamente de pródomos. Quando o rei ia entrar na cidade, o precursor ia à frente, eles iam abrindo o caminho, para que ele pudesse passar. Só que aqui, o autor aos Hebreus toma essa palavra para falar de Jesus, aquele que foi à nossa frente. Ele entrou aqui na sua ascensão, ele entrou como esse precursor, e Hebreus diz que ele entrou por nós. Ele não entrou por nós para que naquele dia da sua vinda nós pudéssemos entrar. Ele entrou para que agora nós possamos entrar. Porque a doutrina de Hebreus é que nós agora podemos viver essa vida celestial mesmo aqui na terra. Ele entrou por nós. Aqui significa que aonde ele entrou, nós podemos entrar. Irmão, não é utopia, não é teoria, não é falácia, é teologia prática. Teologia prática. Nós podemos entrar. Nós podemos nos achegar confiadamente. Essa ênfase se repete em Hebreus. Olha o que ele diz. Ele entrou por nós como precursor. Nossa esperança, escute, a nossa esperança não está pendurada no vazio. Não, irmãos, olhe para isso. Ela está enraizada na certeza que Jesus entrou por cada um de nós aqui. E nós podemos entrar. Nós podemos desfrutar. Nós podemos viver isso. Esse é o conteúdo da nossa vocação celestial, meus irmãos e irmãs. Mas há uma outra palavra que define o nosso Senhor nessa epístola. Está aqui no capítulo 7, versículo 25. Que diz assim: por isso também pode salvar. Por isso também ele pode salvar totalmente, corpo, alma e espírito. Ele pode salvar totalmente. Ele pode salvar aquilo que os pais capadócios diziam. Ele pode salvar aquilo que ele assumiu. Corpo, alma e espírito. Ele pode salvar totalmente os que por meio dele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Aqui ele tem uma outra palavra para o nosso Senhor: intercessor. Cristo não apenas morreu por nós,
Ele hoje vive, agora, por nós, para sustentar a nossa fé. Irmãos, no que dependesse de nós, se fosse 1%, a gente não conseguiria. Mas Ele está lá por nós, como intercessor. Ele está lá rogando por nós. Você quer saber qual é a natureza dessa intercessão? Você tem uma curiosidade de entender a natureza da intercessão do Senhor? Eu vou te dar algo. É só você pegar a oração dele no Getsêmani, somar com a oração dele no cenáculo. Ou vamos fazer na ordem cronológica. Pegar a oração dele no cenáculo, em João 17, aquela oração. Depois some-se essa oração, a oração do Getsêmani, que enquanto ele orava, o seu suor ia caindo em terra, em gotas de sangue. E tome agora a oração do Calvário. A primeira oração, quando ele diz, Pai, perdoa-lhes. Some tudo isso, você vai ter uma ideia da natureza da oração que ele está fazendo por nós, na presença do Pai. Você vai compreender a tônica dessa oração. Irmãos, eu pergunto para você, será que nós temos o direito de viver uma vida contrária à obra de Cristo em nosso lugar? Será que nós temos o direito de viver uma vida qualquer? Nós não temos. E deixe-me caminhar rápido, que eu não tenho mais tempo. Terceiro, fiador. Olha o versículo 22 desse capítulo 7. Diz assim: por isso mesmo chegou a ser Jesus fiador de uma melhor aliança. O que significa? Ele se tornou responsável legal diante da nova aliança. Sabe por quê? Eu vou dizer para você. Eu e você não reunimos nenhuma condição de cumprir essa nova aliança. Pelo contrário. Nós temos todas as condições de quebrá-la todos os dias. Como que Deus pode fazer uma aliança com uma pessoa que vai falhar todos os dias? Vai quebrar essa aliança todos os dias? Como que Deus pode estar firmado nesta aliança, sabendo que eu e você não temos capacidade de cumpri-la? O Senhor Jesus se colocou entre nós e o Pai, como fiador. Não é confiado em nós, é confiado nele. Que Deus diz, eu serei o vosso Deus. Eu vou escrever minhas leis no vosso coração. Vocês me conhecerão. Eu vou me revelar a vocês. Mas não é confiado em nós, é confiado nesse grande e supremo fiador. Mas não só isso. Olhe bem o capítulo 8, versículo 6. Então ele se responsabiliza por essa nova aliança. Hebreus 8, 6. Diz assim: mas agora obteve ministério mais excelente, tanto quanto é mediador de uma aliança melhor, estabelecido sob promessas superiores. Então ele é o mediador. O que é o mediador? É aquele que fica entre as duas partes. Irmãos, escute, ele é o mediador. Ele foi aquele que não somente se colocou entre Deus e nós como fiador, mas também como mediador. Como fiador, ele assume a responsabilidade legal da aliança, do cumprimento dela. Nós podemos não cumprir, mas ele cumpriu. Mas aí entra o outro lado. Ele não é só o fiador, ele é o mediador. Olhe para isso, que coisa linda. Ele nos representa. Porque Cristo é onde nós e o Pai nos encontramos. Cristo é o lugar onde eu e você nos encontramos com Deus. Aí por último, Hebreus 12, 2. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Irmãos, como que pessoas mortas em delitos e pecados poderiam crer? Como? Nós não tínhamos condições de crer. Mas Ele nos deu a fé, Ele é o autor da nossa fé. Ele é o autor e é o consumador dela. A nossa fé tem raiz nele. Ele é o autor. Ele é o autor da fé. Ele é o autor da graça. É isso que você tem que entender. Então, esta é a exposição daquilo que é a vocação celestial. Esse é o conteúdo da nossa vocação. Eu pergunto para você, e que essa pergunta possa te transpassar.
Que tipo de vida você tem vivido diante da luz da exposição da pessoa e obra de Cristo? O que é a vida cristã para você? Então, irmãos e irmãs, que Deus nos ajude. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor possa ganhar o nosso coração. Que possamos viver uma vida caracterizada por essa esfera, por essa realidade, por esse conteúdo celestial. Não olhe para você. Enquanto você estiver olhando para você, sua vocação não está baseada no que você faz. Está baseado naquilo que Cristo fez. A vocação celestial exige um relacionamento íntimo com Ele. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor continue falando a todos nós. Vamos orar. Bendito Deus e Pai. Senhor, nós clamamos a Ti. Clamamos a Tua ajuda, o Teu socorro. Para que essa palavra não fique apenas na esfera da nossa mente, mas que ela penetre para dentro do nosso espírito, na nossa consciência. Nos ajude, Senhor. Nós precisamos da vida, mas também da luz desta palavra. Senhor, vem, sonda o nosso coração com esta palavra. Veja o quanto que existe de espiritualismo, de religiosidade, que tem nos impedido de viver a vida cristã celestial, a nossa vocação celestial, que tem roubado de nós a visão celestial, porque ainda vivemos de forma tão periférica e superficial. Senhor, que esses sejam dias de libertação e de cura aqui entre nós, de um compromisso renovado com o Senhor, um compromisso que venha moldar e mudar toda a nossa vida. Em nome do Teu Filho Jesus nós rogamos, em nome de Jesus, amém. Que Deus vos abençoe.